O Ronaldo Carvalho, que era um coordenador da produção lá em Taboca, ele diz o seguinte, que essa mina é uma mina de cassiterita. E qual é a importância disso? É que existe o estanho, que acaba sendo realmente o grande interesse de uma mina de cassiterita, é porque ele me explica aqui que existem traços tanto de urânio quanto de tório, que são elementos radioativos. E ele está explicando o seguinte, que o problema é que o estanho, que está na ordem ali de 5% de toda a massa, ele é comercialmente muito interessante, porém, o urânio, ele faz uma explicação que pouca gente fala. Ele diz o seguinte, que para você extrair o estanho, você tem um processo que, inclusive, ele disse que, na época, comercialmente, eles faziam isso, parte desse processo, em Santana do Parnaíba, ou seja, lá em São Paulo, na fábrica deles. E ele também explica que há um resíduo gigantesco, são montanhas desse material que eles chamam de escória. E é dali que você pode extrair o urânio. Então, do ponto de vista dele, e aí eu trago também a minha experiência até do que eu conheço um pouco do mercado de urânio, hoje, na verdade, o Brasil, inclusive, ele tem urânio mais do que suficiente, sobra urânio, até mesmo para o ciclo completo de produção de combustível para as nossas usinas de Angra 1 e 2. Nós poderíamos ter Angra 3, que já deveria estar pronta há muito tempo, né, diga-se de passagem, mas o fato é que nós dominamos o ciclo completo, mas não fazemos o ciclo completo no Brasil porque comercialmente ele não é interessante. Mas nós temos a capacidade de fazer. Mas as maiores minas que a China, por exemplo, tem acesso, elas ficam justamente no Cazaquistão, que agora ela colocou uma ferrovia grande, incorporou o Cazaquistão para a nova rota da seda, né, como a gente chama. Então, teoricamente, Paulo, esse é um investimento que, do ponto de vista do urânio, é muito barulho para pouca efetividade. Agora, o que me chamou mais a atenção foi o fato da empresa que explorava ser uma empresa de capital peruano e que é uma espécie de joint venture com os chineses. Você sabe que os chineses fizeram agora um porto gigantesco que vai realmente redirecionar todo o comércio da América Latina, que antes era obrigado a passar pelos Estados Unidos para depois atravessar para a China, agora a escala e a capacidade de grandes navios fazerem a exportação de toda a região direto do Peru. E nós temos uma possibilidade de aproveitar essa rota também, que é interessante para o Brasil, por que não? Nós exportamos para a China, os Estados Unidos, inclusive, são os grandes beneficiários dessa rota do Pacífico, e os peruanos têm uma possibilidade de uma ligação conosco em Pucallpa, pertinho ali de Cruzeiro do Sul, que são poucos quilômetros, mas por incrível que pareça, por causa dos ambientalistas, eles não permitem que a gente faça uma estrada de conexão com o Peru. Então, o que me chama a atenção, Paulo, não é o urânio. Eu acho que tem muito barulho sendo feito e o Ronaldo Carvalho faz esse alerta, olha, comercialmente o urânio, a China tem acesso a muito mais urânio em outros locais perto, que ela não faria esse esforço logístico gigantesco de escoar uma produção que tem que sair por Roraima, de Roraima, ou você vai para a Guiana, ou vai para a Venezuela. É um complexo muito... É um processo muito difícil, porque se você tem grandes minas ali no Cazaquistão. Então você veja que tem muita discussão na rede social que está querendo muitas vezes parecer que o Brasil está vendendo um metal estratégico, quando o problema maior, na minha avaliação, é a gente discutir por que o Brasil não explora suas reservas minerais, inclusive com capital nosso nacional, e se abre para uma empresa peruana que, veja bem, essa localização, Paulo, está muito longe do Peru. Os peruanos foram para lá, mas não tem como escoar essa produção para o Peru. Eles têm que escoar para o Caribe, que talvez pudesse passar ali pelo Canal do Panamá, ou seja, logisticamente não faz o menor sentido para os peruanos. Agora, para os chineses, vale a pena, porque todo e qualquer investimento fora da sua base territorial e aumentando a sua presença geopolítica na América Latina, eles rivalizam com os Estados Unidos. E aí você está completamente certo.